vai entrar sobre... aliás, a gente vai entrar no assunto Oceania. Pode perguntar. Se eu souber responder, é claro. Aí depende, né? Por exemplo, eu acredito que na disciplina de álgebra deva ter muita atividade, né? Isso aí fica a cargo do professor da disciplina. No meu caso, geografia e história mal tem. Eu não passei nada no caderno, só o livro. Até porque o volume do livro é isso aqui. Então não passei nada no caderno. Agora o professor de. O Ocenay dá aula pra vocês, né? O Ocenay, o Tomé e o Rubens. Eu não sei se os três dão aula pra vocês. Acredito que sim. E devo ter muita coisa no caderno. Se eles disserem que sim, aí vocês levam, né? No meu caso, tem muita coisa de produção textual. Aí vai ser necessário? Sim. Eu passei um bocadão de textos para vocês fazerem, né? Sim, um bocadão entre aspas. Né? Dios mio, bambino. Acontece. Indo para não chorar. Quantos textos? Ih, rapaz, agora... Como é que você me faz uma pergunta dessa? Uma hora dessa? Eu não sei, não tenho anotado não. Mas deixa eu ver aqui. Tem uma atividade, duas, três, quatro. Espera aí que a gente vai com calma. Já que você perguntou, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem até um bocado, né? Tem umas 15, eu acho. É assim, né? Eu não passei os 15 de uma vez. Eu fui passando de aula em aula, explicando como é que faz e tudo mais, né? Eu acredito que tenha alguns alunos que vão orgulhar a turma porque vão ter feito todos, né? A dissertação tem de tudo, meu querido. Tem reportagem, tem tudo, tem um bocadão de coisa. Fez 5. Não, a gente tem o livro também, né? Tem o livro de produção. É que nesse caso eu não copio no caderno. Ah, então tá bom. Vamos lá. Arthur. Camille não está presente. Davi também não. Evelyn Paz. Evelyn Paz também não. Ingrid tá aqui. Gostei da foto, o Ingrid. Johanna. Alberto. Ixi, Maria, peraí que eu apertei o botão errado aqui. Não, não quero que vocês fiquem de recuperação não. Gisele. Embora, viu, o Ingrid, teve uma manipulação política aí por trás desse negócio de ontem, tá? Pra não entrar muito no assunto, né? O que não é interessante pra aula. Peraí. A geografia é até interessante, né? Uma espécie de cortina de fumaça. Mas, sim, ele se mostrou muito ameaçador com esse negócio aí que ele inventou. Nada, né? Como é que a pessoa acorda e um belo dia inventa um negócio desse? Ian, Isabelle, Ítalo tá presente, Joana, João Lucas,
José Matheus, Júlia Evelyn está presente, Laura também, Lavínia também, Letícia Ribeiro, It's Not Here, Lisa está presente, Lívia também, Maria Clara não está, Maria Letícia Freitas, Maria Lúcia está presente, Natália não se encontra, Sara e pronto. O senhor sabe que o Draco Malfoy só apareceu 35 minutos em toda a série Harry Potter? Não, João Lucas, não sabia? Estou surpreso. Eu pensei que você ia fazer aquela piadinha, Draco Malfoy já voltou? Aí seria demais, Não é? Foi mais aleatório do que o Mundial do Palmeiras. Vamos lá, Oceania. Por essa eu não esperava não, sinceramente. A Oceania é formada por uma massa continental. A Austrália, duas grandes ilhas, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, e várias outras ilhas banhadas pelo Oceano Pacífico. A outra parte do seu território é dividida em Polinésia, região de todas as ilhas na região do Pacífico Central, Bora Bora, Samoa, Tahiti e as Ilhas Cook. São seus principais expoentes. Melanésia, representada pelas... Ai meu Deus, eu tenho que ter muita maturidade para essas coisas. Representada pelas pequenas ilhas onde habitavam nativos de pele escura. Ponto. Entre elas, Fiji, Salomão, Vanuatu e Nova Caledônia. Não, é porque foi muito aleatório, João. Aí eu fiquei pensando que um monte de outras coisas engraçadas da série desconcentrou o cara. Pois é. Faça isso mais não, pelo amor de Deus. Micronésia. Um enorme conjunto de pequenas ilhas vulcânicas que ao todo abarcam mais ou menos 3.300 km². Algumas formando países independentes. Deixa eu só dar um zoom, tá tão difícil de ler. Pronto. Vixe Maria, fez foi piorar, o óculos tá sujo. Países independentes. Outras transformadas em bases militares das grandes potências ou ainda pertencentes a milionários. As mais importantes são Palau, Tuvalu, aliás, Nauru, Kiribati e as Ilhas Marshall. No total, essas ilhas perfazem 8.543.320 km². Apenas a Austrália tem mais de 7 milhões de km², correspondendo a 90% do continente. Vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui porque eu tenho 25 anos, mas a minha coluna tem 80. A maioria das ilhas da Oceania é de origem vulcânica. Logo a gente já lembra de atividade sísmica. Porque onde tem mais atividade vulcânica é onde eu tenho mais abalos sísmicos. Pois se encontra no cinturão de fogo do Pacífico, área de grandes movimentos tectônicos que caracterizam a atual era geológica. Um sem número delas é composto de atóis, mas as ilhas maiores se formaram da fragmentação da Pangeia a partir do Mesozoico, período Mesozoico. O isolamento desse território contribuiu
para a formação de uma fauna própria, com cangurus, ornitorrinco e diabos da Tasmânia, e uma flora típica, como a representada pelos eucaliptos. Lembrei de uma coisa aqui, pessoal, que também diz respeito apenas às minhas disciplinas, tá? Eu não estou falando representando todos os professores. As atividades que eu passar essa semana, vocês não obrigatoriamente devem levar semana que vem para o nosso visto, tá bem? Se preocupem em colocar as atividades em dia e as dessa semana a gente corrige, até porque a gente só vai corrigir na semana seguinte, tá bem? Então, sobre essas dessa semana, vocês fiquem mais despreocupados, tá certo? Despreocupados não, mais relaxados para colocar em dia o que vocês têm que colocar. Continuando, página 331, aqui no finalzinho. Professor, já acabei uns 3 livros. Jura? Além de produção, qual outro? Na Austrália, a multiplicidade de climas estabelece uma transição na flora. Floresta densa no litoral norte, a menos densa no litoral nordeste, mista ou latifoliada, que também pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Tasmânia, no litoral, no litoral sudoeste, que apresenta clima temperado e úmido. Além de possuir desde plantas xerófitas até selva tropical, passando por espécies mediterrâneas e de altitude. Quanto à região do interior, como falta coisa, a formação de savana, conforme o aumento da pobreza de minerais do solo e a vegetação, é semelhante à de estepe, com ervas e plantas espinhosas. Há também o predomínio da floresta tropical da Polinésia, Micronésia e Melanésia, além de coqueiros e bananeiras. Deixa eu ver o que é que você pôs aqui. Geografia e ciências. Peraí. Já acabei uns 3. Como assim? Você já resolveu o livro de geografia todo? É isso que você está falando? É. Ah, rapaz, cuidado com o Brainly, viu? A Nova Zelândia, infelizmente, teve sua rica flora assolada pelos colonizadores que buscavam espaço para a pecuária e agricultura. Suas planícies são cobertas por pastos naturais. O relevo australiano é representado por um grande planalto, a oeste da cadeia da Tasmânia. Não é assim, não tem freios inibitórios, né? Freios sociais para dizer que pegou na internet. Elevação que colabora para a ocorrência de chuvas orográficas, tornando a costa leste mais úmida que o grande deserto de Vitória, que abrange 70% da Austrália. É nessa faixa mais úmida, peraí que está atrapalhando, é nessa faixa mais úmida de clima temperado que se fixa a maioria da população e onde estão as grandes e modernas cidades australianas. Já nas demais ilhas, o clima é tropical, quente e úmido, o que lhes garante uma vegetação semelhante à encontrada no Brasil. Peraí, tem alguma coisinha aqui que está aqui. Ok. Pronto. Bom, em se tratando de climas, é basicamente isso que vai falar a página, o restinho da 332. Também na 333 ela é bem autoexplicativa, certo? Sobre o relevo. Não tem muito o que falar, né? Só você ver o mapa e a legenda, prontinho. A população da Oceania
pequena, 22 milhões de pessoas, e 64% desses 22 milhões de pessoas vivem na Austrália. E a maioria descende dos ingleses. Não é à toa, né? O país foi colonizado pelo Reino Unido. Também não é à toa que eles falam inglês, né? Dentre outras variedades linguísticas. E 23% da população australiana é formada por estrangeiros. Até aqui tá ótimo. Com elevada expectativa de vida, homens 74 anos e mulheres 80 anos, uma parte significativa da população possui mais de 60 anos. O que pode ser bom, pode ser ruim, né? Depende do sistema previdenciário. Por exemplo, aqui no Brasil, como o negócio desanda, não é tão interessante assim uma população mais idosa. Não entendam mal, estou falando de acordo com o sistema previdenciário, né? Isso não é minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal é que todo mundo aí viva mais de 100 anos e que o sistema previdenciário seja maravilhoso para todo mundo. Sobre a economia, lá na 335, a Austrália tem uma economia mais desenvolvida do continente, seguida pela Nova Zelândia. A renda per capita gira em torno dos 20 mil dólares, uma das mais altas do mundo. O setor de serviços corresponde a cerca de 70% do PIB desses dois países. Só ajeitar essa câmera aqui, porque eu estou quase sumindo. Ficou melhor. Eu acho que ficou melhor. Onde foi que eu parei? Aqui. A indústria moderna e competitiva sobressai nas atividades automobilísticas, gráfica e editorial, alimentícia, têxtil, metalúrgica, petroquímica e química. Com essa economia dinâmica e moderna, a Austrália encontra-se entre as 20 maiores e mais avançadas economias do mundo, segundo o FMI. No próximo mapa, que é autoexplicativo também, a gente vê a economia australiana, baseada em que comércio e que serviço se localiza aqui. E os recursos extrativistas, ou seja, o recurso mineral. As atividades primárias são tradicionais, representadas notadamente pela pecuária, ovinos, com um dos maiores rebanhos da espécie, responsáveis pela produção de lã, e bovinos, responsáveis pela produção de carne e leite. Só lembrando, tá? Atividade primária, secundária e terciária do comércio, né? A primária é a agricultura, a secundária é o setor da transformação e da construção civil, e a terciária é a venda de bens e de produtos. De bens de consumo e de serviços, bens e produtos. Se bem que é diferente, né? O extrativismo mineral é representado pela bauxita, pela prata, pelo diamante, chumbo, cobalto, ferro, níquel, zinco e urânio. A extração de madeira é típica das demais ilhas, onde cerca de 70% das florestas tropicais já foram erradicadas, principalmente por madeireiras asiáticas. Vamos pular isso aqui e vamos para Nova Zelândia. 337. Senão a disciplina não anda. Os maoris, povo de origem polinésia, possuíam, até a ocupação britânica em 1840, domínio sobre a Nova Zelândia. Entretanto, sua população se reduziu em apenas 56 anos, de 250 mil para 42 mil, devido à chegada dos colonizadores e crescentes conflitos. Aqui o livro está sendo bem ameno para dizer que os ingleses mataram à torta e à direita para dominar essas terras. Somente após a celebração de tratados de paz, deu-se início a uma era pacífica na região. Assim,
Em 1870, a Nova Zelândia tornou-se colônia britânica. À força, né? Porque eles estavam vendo que iam morrer todo mundo e vamos assinar o Tratado de Paz. Pelo menos se tornaram colônia, mas ficaram vivos. Diferente de algumas populações da América do Norte, onde não houve acordo, e os estadunidenses mataram todo mundo, né? Não quiseram nem saber. Tudo para o expansionismo territorial norte-americano. A Nova Zelândia tornou-se colônia britânica e, em 1907, sua participação na Primeira Guerra Mundial conferiu-lhe autonomia política. Em 47, após a Segunda Guerra Mundial, obteve sua independência, inserindo-se na esfera de influência dos Estados Unidos, em substituição à Grã-Bretanha, impossibilitada de manter-se na região. É importante a gente lembrar, pessoal, olha só, em 1947 ainda tinha regiões, né, e até um pouquinho depois ainda tinham algumas regiões no mundo que pertenciam, um país pertencia a outro. E é meio complicado da gente imaginar isso, porque parece uma coisa assim tão medieval, né? Um país colonizando outro, é uma coisa assim tão absurda, um povo sendo dominado por outro povo, uma dominação violenta, assassina, à força. Mas não, até um dia desse ainda acontecia. A Nova Zelândia, situada no Pacífico Sul, é formada por duas ilhas principais, a do norte e a do sul, separadas pelo Estreito de Cook. A ilha norte é a mais povoada, com 2/3 da população, e é onde estão localizadas onde estão localizadas a capital e também o importante centro industrial do país, Wellington, com 340 mil habitantes, e Auckland, com 1 milhão de habitantes, as cidades mais populosas. Aliás, a cidade mais populosa. Por sua vez, a Ilha do Sul, na Ilha do Sul, aliás, nas cidades de Christchurch, no caso, Igreja de Cristo, né? Christchurch, com 317 mil habitantes, e em Dunedin, ao sul da ilha, com 111 mil habitantes, sobressaem alguns centros industriais. O país se destaca por ser exportador de lã e de carne, fato explicado pela elevada média das cabeças de gado ovino e bovino, que está maravilhoso. O relevo da Nova Zelândia, né, é acidentado, a latitude e a maritimidade influenciam o clima. No mapa a seguir a gente vai visualizar as importantes montanhas e estreitas planícies litorâneas. Então, vamos lá. No mapa aqui a seguir a gente tem aqui as planícies, as montanhas e os planaltos. A população total é de 4,7 milhões de habitantes, aproximadamente. É predominantemente urbana, possui, 75% dos neozelandeses vivem na cidade, sendo que sua densidade demográfica atinge 13,44 habitantes para cada quilômetro quadrado. É possível então analisarmos as maiores cidades neozelandesas com base na tabela a seguir: cidade, estado e população. Auckland, na Ilha do Norte, com 1,3 mil, aqui em milhares, né? Wellington com 327, Christchurch com 313 e Hamilton com 323. A colonização da Austrália e da Nova Zelândia só foram efetivamente integrados ao horizonte geográfico dos europeus no século XVIII e XIX. África, Ásia e América foram incorporadas bem antes, né? Como a gente viu, como vocês viram, aliás, provavelmente no sétimo e no oitavo, no período das grandes navegações no século XV e XVI. Peraí, deixa eu explicar aqui. Tem coisa errada aqui. Pronto.
A conquista e a ocupação da Nova Zelândia iniciaram-se somente na primeira metade do século XIX, principalmente em função da resistência dos nativos, os maoris, violentamente massacrados pelos colonizadores. Daí o fato de o povoamento britânico ocorrer posteriormente ao da Austrália. Assim, três fatores: criação de ovelha e carneiros, existência de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura e descoberta do ouro, por volta de 1860, estimularam a imigração para a Nova Zelândia e o desenvolvimento de sua economia. Uma colonização de povoamento diferente da de exploração na maior parte da América. A partir do século XVI, na África e na Ásia, com o neocolonialismo do século XIX, foi implantada na Austrália e na Nova Zelândia pelos britânicos. Antártida, continente gelado. Quantas pessoas tem aqui? Eu já fiz a frequência, tem 16. Encerrando-se 14 alunos, né? Sobre a Antártida. Entre 1768 e 1771 ocorreram as primeiras navegações. Deixa eu tirar isso aqui, tá incomodando minha orelha. Caramba! Ocorreram as primeiras navegações pelos mares da Antártida, realizadas pelo capitão inglês James Cook. No entanto, foi o estadunidense Nathaniel Palmer quem pisou o solo antártico pela primeira vez, por volta de 1820. Dá para ouvir, né, pessoal? Devido à espessa camada de gelo que recobre o continente, só foi possível fazer o mapeamento do seu relevo décadas depois, em 1912. Para tanto, foram retiradas fotografias aéreas com técnicas que permitiam atravessar o gelo. Tem uma camada de gelo aqui que derrete e outra que é tida como infinita, vamos dizer assim, camada de gelo eterna. Não é que não derreta, é que, naturalmente falando, é meio que impossível de o Sol conseguir derretê-la. De novo, eu vou falar sobre a minha disciplina. Eu tenho certeza que eu não deixei nenhuma atividade para trás. Eu corrigi todas aqui com vocês. Até mesmo eu sei que alguns alunos faziam o seguinte: eu passava atividade e o aluno não fazia, não entregava no dia que eu colocava. Por exemplo, eu passava atividade dia 1º e o prazo era dia 5, certo? Daí o aluno esperava a correção, que seria no dia 6, e mandava a atividade depois da correção. Então, até mesmo esse benefício vocês tiveram. Assim, é interessante que a maioria esteja correta, né? Porque pelo menos eu fiz a correção aqui com vocês. Mas o que vai contar bastante é o esforço de você ter feito a atividade, porque notadamente, nessa e em outras turmas, há um volume grande de alunos que não enviou a atividade do livro, por exemplo, de jeito nenhum. Eu poderia destacar aqui, deixa eu ver, Geografia no 9º ano. Tá, vamos voltar aqui no tempo. Atividade aqui do dia 250, dia 251, olha. Atividade do dia 14 de agosto. Página 251, 252, Geografia. 17 alunos entregaram, todo mundo entregou, né? Deixa eu ver essa outra aqui. 15 alunos entregaram. Outra aqui, 15 alunos entregaram. Essa turma aqui, ela devolve muita atividade. Agora, outra aqui do dia 11 de setembro, 13 alunos mandaram, né? As de produção, 9 alunos mandaram aqui uma certa atividade. 10 alunos mandaram essa outra aqui. Deixa eu ver essa outra aqui.
14 alunos mandaram. Vendo? Poucas pessoas mandam algumas atividades, mas o professor passou, né? O que eu ia falar também? Não, isso que eu já falei, todo mundo sabe. Certo, João? A Antártida tem uma área de 14.108 quilômetros quadrados, coberta com uma espessa camada de gelo de 2 quilômetros e volume de 30 milhões de metros cúbicos, que recobre todo o território. A única exceção é a Península Antártica, que não está permanentemente congelada. Aproximadamente 90% das geleiras do mundo estão nessa região. No inverno, a superfície é duplicada pelo congelamento superficial dos oceanos, formando banquistas. As calotas polares são importantes para equilibrar as condições térmicas do nosso planeta e por concentrar 70% da água doce do mundo. Elas interferem no nível dos oceanos, claro. O Polo Sul, nós vemos aqui, fazer o seguinte, acho que vocês estão logo um pouco, está saindo muita gente da aula, faltam 3 minutinhos, e essa leitura está muito maçante por conta do volume excessivo de informações. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, tomar um cafezinho, tá? Na quinta aula a gente se vê, tá bom? Vou liberar vocês já para o intervalo, tá bem?